Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será nos Salmos 77 e 78. Ontem aprendemos a olhar para as situações adversas sob a perspectiva eterna. Hoje, Asaf nos ensina como consolar nossas angústias e refrear a nossa rebeldia. O tópico que nos guiará hoje é a memória que salva a fé. O Salmo 77 começa no lugar mais escuro que a alma pode habitar, o silêncio de Deus. O salmista começa dizendo assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. E enquanto o salmista clama, ele vai fazer 6 perguntas que soam como desespero. Ele vai dizer: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa? Deus se esqueceu de ser bondoso e encerrou as misericórdias na sua ira? Quem já passou por uma noite longa de fé reconhece isso. Não é uma dúvida filosófica. É um sofrimento real que questiona o que sempre foi crido. E o que Asaf faz neste momento é decisivo. Asaf não está em busca de um novo argumento. Asaf quer trazer a memória antiga à sua lembrança. Quando ele diz: recordarei do Senhor os seus feitos, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. A virada na história não é algo sentimental. A virada é a saída da noite escura. Isso não foi feito através de um novo sentimento. Asaf trouxe à sua memória aquilo que Deus já fez. O Salmo 78 começa com uma declaração que toda geração de crentes precisa ouvir. No verso 1, Asaf conclama o povo a escutar a lei, a dar ouvido às palavras. Mas no versículo 3, ele então declara: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. O ensino da fé é a história que precisa ser contada aos nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los as nossas doutrinas para que a nova geração possa aprender. Isto é um mandamento, não é algo opcional. O conteúdo deste ensino precisa ser honesto. Percebam que Asaf não conta apenas as vitórias, conta as rebeliões, os pecados no deserto, as infidelidades repetidas de Israel, mas principalmente ele mostra a fidelidade constante de Deus. O padrão é um só, é graça divina, rebelião do povo, julgamento divino, arrependimento, restauração e graça de novo. E a lição que cada geração precisa aprender não é: seja melhor que a geração anterior. A lição que a geração precisa guardar é: o Deus que foi fiel a eles é o mesmo que será fiel a você. O capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da aliança de Deus com o homem, explica o fundamento teológico por trás do Salmo 78. Deus administrou a aliança da graça ao longo de toda a história de Israel. E a infidelidade do povo não anulou a fidelidade de Deus. As perguntas 30, 31, 32, até a pergunta 35 do Catecismo Maior de Westminster trata sobre a aliança da graça. Elas explicam como Deus manteve e mantém a sua aliança através de todas as gerações, mesmo diante da infidelidade humana. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, Paulo ensina que a rocha que acompanhava Israel no deserto era Cristo. Cristo estava lá no Êxodo,
que Asaf recorda no Salmo 77. Mesmo quando os seus passos não eram visíveis. Em Mateus capítulo 33, Jesus cita o Salmo 78, dizendo: abrirei a minha boca por parábolas, como cumprimento do seu ministério. Jesus é o contador da história de Deus para a humanidade. No sermão que Jesus faz do pão da vida, no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus aponta para o maná do Salmo 78 e ele declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná no deserto foi uma prefiguração de Cristo. Cristo é a realidade que permeia toda a história. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, quando você tiver que passar por uma noite escura, ative a sua memória. Não tente ativar os seus sentimentos. O Salmo 77 nos ensina que a saída da crise espiritual é trazer à memória aquilo que Deus já fez. Segundo, conte a história da redenção para a próxima geração. Você não precisa enfeitar. O Salmo 78 é absolutamente honesto sobre os pecados de Israel. O testemunho que mais forma as novas gerações é o testemunho que mostra a misericórdia de Deus sobre a perfeição humana. Conte essa história em sua casa. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: memória. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que aqueles que estão enfrentando a noite escura da alma e talvez sofrendo com o silêncio de Deus possam entender que quando não conseguimos ouvir a voz do Senhor no presente, precisamos nos lembrar, precisamos trazer à memória as obras dele do passado. Ajude a fortalecer a fé da sua geração e também da próxima. Lembre-se, a fé que resiste na noite é a que ativa as memórias antigas. E a geração que não esquece o que Deus fez é a geração que não se perde quando o mundo muda. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 7, que trata da aliança de Deus com o homem. Veja também as perguntas 30 até 35 do Catecismo Maior de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.